Olá, boa noite. Tá tudo bem? Como vai? Vai bem? Bom, estamos de volta aqui com o programa Opinião. Programa Opinião, nesta noite de quarta-feira, dia 5 de janeiro, a gente vai falar aqui mais uma vez sobre os aposentados, pensionistas, vamos falar sobre Previdência Social. E é um assunto que a gente gosta muito de abordar, tanto gosta que a gente traz quem conhece o assunto, né? O doutor Isandir Rezende está aqui, ele da comissão lá dos direitos do idoso da UAB e também é do sindicato aí dos aposentados e pensionistas. Sabe o que é, rapaz? Tem umas regras novas aí da aposentadoria e vamos falar sobre elas, porque já estão em vigor a partir do início desse mês de janeiro. E você tem interesse no assunto? Tem alguma pergunta, uma curiosidade, uma sugestão? Esteja bem à vontade para interagir com a gente. O e-mail do 99932-2529. Já está aí na tela, inclusive, que o Boca, o Alansen, que é o nosso diretor de imagens, e também o Bafo, que está ali. O Bafo voltou já de férias, né? O Bafo também voltou de férias. A Sheila que não está mais aqui para vir arrumar o microfone. A Sheila vinha arrumar o microfone aqui, o Bafo não vem arrumar o microfone na tela aqui. Ainda bem que você não vem, viu, Bafo? Mas tudo bem, o Bafo está de volta aí, um grande e importante profissional aqui da nossa equipe do programa Opinião. O Lorenberg também é muito importante e está aqui conosco já há 1 ano e meio nessa bancada, com quem eu tenho privilégio. Eu aprendo muito com o Lorenberg. Eu aprendo porque é professor, né? E aprendo, inclusive, quando o Lorenberg traz opiniões com as quais não concordo, porque aí eu aprendo a tolerar e aprendo a observar as coisas por um outro ângulo, né? Ele tem algumas opiniões e eu não concordo de jeito nenhum. Aí eu fico pensando, o Lorenberg falando essas coisas todas. Aí eu vou analisar e tudo, ainda que ele não me demova da minha opinião, que é contrária dele, mas aí eu começo a observar pelo lado. E é assim que todo mundo. Experimente ser tolerante. Sabe o nome disso? É respeito. Se você respeita o seu próximo, não é? Aí as coisas fluem, ainda mais nesses tempos aí, onde as coisas estão muito assim, né? Politizadas. Ou é A ou é B e pronto. E se não é A, se você não for do meu, já aponto o dedo, já te mando para aquele lugar. Então, o que eu recomendo? Ainda mais porque é começo de ano. Vamos respirar, oxigenar aí o cérebro, não é? O pulmão e tolerar, ouvir, não é? Não precisa, não concorda, paciência, mas respeito. Que é bom, a gente gosta, não é? Lorenberg, depois de tudo isso, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Paulo, você está coberto de razão. Eu assino embaixo tudo que você falou. A tolerância, amigos, é exatamente o cerne, o coração, o pulsar de qualquer Estado democrático. De qualquer Estado democrático. Só as ditaduras, os Estados autoritários que promovem a intolerância. Veja, nós acabamos de homenagear um grande aniversariante no mês de dezembro. Ele pregava exatamente a tolerância, que muitos que dizem ser cristãos não pregam. Aliás, o Fernando Mendes tem uma música simplesmente extraordinária, um trecho da letra dessa música. Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado, tudo errado. Aquilo é de uma grande verdade até hoje e vai perdurar muito. Por falar em grande verdade, nós estamos assistindo a chuva de hoje, fantástica. Mas o problema, Águas Cuiabá, tem bairros que já tem mais de 5 dias faltando água. O bairro do Planalto é um deles, que a última vez que chegou a água foi no dia 30 de dezembro, até hoje. Então é preciso que a Águas Cuiabá também observe isso para ajudar um pouco os moradores que pagam religiosamente as suas contas. Pois é, e é verdade, viu? Não é só o Planalto, não, que foi o Planalto, né? Planalto. Tem lá no... A gente recebe, pelo menos, né, reclamações de São João del Rei, Santa Laura, a região ali do Tijucal, né? São João del Rei, Santa Laura, Macabral. Porque a água às vezes vai, às vezes não vai. O Lorenberg pode falar, dia 30 de dezembro. Nego, hoje já são 5, quer dizer, o dia já foi, né? Amanhã 6, uma semana praticamente sem água. Quem que vive sem água? Então, Dona Águas Cuiabá aí, dá os pulos,
dá seus pulos, nego, porque a água é fundamental, até porque ela não é barata também, né? Tem mais esse detalhe aí. Você falou que em dezembro foi aniversário de quem mesmo? Dia 25 de dezembro. Ah, você fala de Deus, né? Jesus Cristo, né? Achei que você estava falando de algum poeta, alguma coisa, embora Jesus Cristo tenha sido. Eu viajei na maionese. Aliás, ontem foi aniversário de Casimiro de Abreu. Carioca, um poeta romântico, né? O Lorenberg gosta de escrever poesia aí. Casimiro de Abreu, ontem é aniversário de vida dele, não é? Da década de 30. Não, é do século passado. É do século passado. E ontem seria aniversário dele. Então, fica só o registro nosso aqui. Bom, enfim, a gente agarra na conversa aqui e esquece que nós temos aqui hoje a ilustre, mais uma vez, presença do Dr. Izandir para falarmos de coisas interessantes aqui. E eu já vou perguntar aqui, ao pedir o seu boa noite, ao cumprimentá-lo, essas regras novas aí, rapaz, que estão em vigor desde agora, ao início de janeiro, na transição, elas foram implementadas e o que elas mudam? Qual que é a avaliação do senhor nesse começo aí de mudança aí? Boa noite. Boa noite, Paulo. Prazer imenso estar aqui contigo, meu grande professor Lorenberg, a todos que estão acompanhando esse grandioso programa Opinião. Um prazer imenso estar com vocês, desejar a vocês, como o Paulo disse, um 2002 diferenciado. 2022, 2022, né? 2022, olha só, hoje a cabeça não está boa, viu, professor? Tá, mas ato falho, a gente acontece também. Eu não vou contar a vergonha que eu passei já aqui, mas já vamos conciliando ela. Acho que é a adrenalina do trânsito que a gente pega, né? Mas você pontuou uma coisa que hoje eu fui dar uma entrevista numa rádio e eu fico às vezes pensando o mundo que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo no Brasil, é exatamente, ou você é do lado do A ou você é do lado do B, e eu que ando no meio, como que eu fico? Você é isentão, Izandir, você é isentão. Você não assume o que você é, né? Sai do armário. Você é exatamente. E, poxa, eu acho que todo mundo está numa mesma situação, e eu vou mais além. Todos nós que somos autônomos, profissionais liberais, assinado carteira de trabalho no regime geral, eu não estou falando do regime próprio, não. Eu estou falando do regime geral, que levanta todo dia de manhã, pega ônibus ou vai. Muitos hoje não têm condições de comprar um veículo, porque a média do salário no Brasil vai R$ 2.500, é a média, né? Para quem trabalha pelo regime geral. Então, fica muito fácil a gente começar a falar quando todos nós estamos no mesmo caldeirão. E ele está borbulhando, queimando embaixo, e nós só estamos apontando quando eu acredito que nós deveríamos era fazer mais, e muito mais. Apontar todo mundo sabe, né? Apontar dedo é fácil. Não, é fácil é demais. Mais fácil do mundo, isso tem me deixado assim, desgostoso, tem hora, e ao mesmo tempo uma preocupação, professor. Eu tenho uma preocupação muito com a comunicação nossa. Quem será que vai substituir uma pessoa igual ao senhor? Essa é a minha preocupação. Isso me veio depois que nós perdemos o Lino. 64 anos, novo, mas era um cara dado dentro da comunicação. Todos conheciam, todos gostavam, né? E aquilo me trouxe essa reflexão. E aí? Quem vai substituí-lo? Então é a mesma coisa levando aí para essa questão política. Acho que está na hora da gente conscientizar. Vamos falar de previdência? Vamos falar das regras. Não, mas foi bom você falar isso aí, porque eu concordo, inclusive, com a sua fala também, que vem um pouco nessa introspecção. Até porque estamos no começo do ano. É bom ter esse tipo de... Eu chamo de oxigenar o cérebro, né? Ver as coisas para um outro lado para permitir-se mudar, se é que a gente está caminhando na autoavaliação, a gente percebe isso, caminhando para o lado errado. Então é melhor. A tolerância é irmã do respeito. Então, se você tem os dois, é sinal que as coisas tendem a melhorar. As regras novas aí da aposentadoria que estão em vigor agora, a partir de janeiro. Bom, primeiramente a gente tem que falar que essa regra, essa mudança veio a partir de novembro de 2019,
né, que foi a grande reforma da Previdência Social, tinha que acontecer. Temos que acontecer outras reformas tributária, política, administrativa, sem sombra de dúvida, principalmente administrativa, o país está precisando. E a nova regra, nesse ano, que é importante todos acompanharem. Quando eu digo todos, é o seguinte: todo aquele que trabalha hoje pelo regime geral, carteira assinada, e que você recebe acima de um salário mínimo. Eu estou próximo a aposentar, estou aí com 55 anos, 57 anos, 60 anos, eu já tenho 25 anos de contribuição, eu já tenho 30 anos de contribuição. Qual é a melhor orientação como advogado eu quero deixar para todos vocês? Chama-se planejamento previdenciário. Dr. Lorenberg, professor Lorenberg, antigamente nós tínhamos duas regras, por idade e por tempo de contribuição. Professor, o senhor fez 35 anos de contribuição, posso aposentar? Pode. Idade, não tem problema. O que vai existir? O fator previdenciário. Ele vai te tirar muito dinheiro. Não, mas eu quero aposentar assim mesmo. Tudo bem, o senhor tem direito de aposentar. Por idade, eu tinha que ter 15 anos de contribuição. A mulher, 60 anos, o homem, 65. Pronto. No finalzinho do mandato da Dilma, ela trouxe uma das regras, que é a 8595. E que é uma regra que você soma idade mais o tempo e você foge do fator previdenciário. A partir de novembro de 2019, isso mudou muito, professor. E muito, Paulo. Por quê? São 5 novas regras que nós temos dentro desse quadro quando se discute aposentadoria. Doutor, e como que ficou? É fácil. Hoje o INSS está atendendo. Eu estou dizendo isso não no lado de uma crítica, não é isso. Mas não deixa também de ser uma crítica, mas uma crítica construtiva para que todos possam compreender essa mudança. Por que hoje o INSS não está atendendo quando antigamente você ia lá, tinha um funcionário, você sentava, levava sua pastinha, os seus documentos, mostrava para esse funcionário, ele lançava, você saía de lá aposentado. Por que hoje ele não faz isso? Porque essas novas regras, nem ele mesmo sabe como manuseá-la. Doutor, você está falando coisas que não deve. Verdade. Verdade. Uhum. Elas são muito sistemáticas quando a gente fala na questão da matemática. Eu tenho que encontrar um valor do seu benefício, um valor que seja o melhor dentro do seu período de contribuição, todo ele. Vamos jogar ela numa planilha, mês por mês, ano por ano, verificar na sua carteira se realmente o que você trabalhou se consta lá dentro do INSS esse recolhimento ou não. O INSS só contava de 94 para frente, hoje é todo o período contributivo. Então, muitos hoje, de 94 para trás, o INSS não tem essa informação. Aonde eu vou buscar essa informação? Na sua carteira de trabalho. Olha a matemática. Então, eu vou pegar uma moeda lá de 1980 e transformar ela em salário, encontrar quanto que você ganhava e atualizá-la hoje. Encontrar o que foi recolhido naquela época. O que significa isso hoje? Para que nós possamos saber qual será o meu melhor benefício, eu tenho que fazer esse lançamento e encontrar dentro desse lançamento, dessa regra, qual a melhor vai ser o meu benefício. E aí entra aquela questão de você fazer um gol e fazer um gol certo. Entendi.
Pois é, você falou aí o negócio da carteira de trabalho, veio uma imagem na minha cabeça aqui, né, que essa carteira de trabalho aí, estamos vivendo em tempos de tecnologia, ela está desaparecendo do mapa, quer dizer, daqui a pouco não vai ter mais, já está encaminhado inclusive para não ter, vai ter tudo digital, né? E ela, a carteirinha mesmo, ela tem um valor importantíssimo diante disso que ele falou, se não está no sistema lá, você leva a dita cuja para fazer valer, para identificar ali os seus direitos. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Lorenberg, por favor. Não, mas eu ainda vou, porque teve uma frase sua aí, e me corrija se eu não ouvi direito, se eu não entendi direito. De 94 para trás, o INSS não tem os dados, não tem a informação. É isso que eu entendi? É isso. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Na regra anterior, a informatização, o INSS se informatizou a partir do ano de 94. Tudo que se recolhe está lá dentro. Antes, não estava. Poderia estar. Mas nem na caneta, E papel, exatamente. Aí é que está. E de todos estão lá? Não estão. E antigamente tinha-se um detalhe. Você trabalhava numa empresa e ela não recolhia. É isso que eu ia te perguntar. Exatamente. Aí eu vou aposentar, chego lá, cadê? Não, mas eu trabalhei. Não, mas você tem prova? Tenho, eu trabalhei minha carteira. Cadê a carteira? É que o Paulo colocou. Se eu não tiver a carteira, essa carteira hoje, gente, é o baú do seu ouro. Conserve-a. Muito. Se quiser, leve lá para a gente escanear e colocar na nuvem para você. Porque ela é a prova material de que você trabalhou e lá está o seu salário. Ainda que o empresário ou a empresa não tenha Não recolhido. tenha recolhido, porque a obrigação não é sua, a obrigação é do empregador. E se ele procedeu dessa forma, aí ele incorreu em ilegalidade. Ilegalidade. E deverá responder por isso. É problema dele com o INSS. É. Mas existe um outro, pegando aí um feedback nisso aí, existe um outro papel muito importante que a gente vai encontrar para aqueles que não têm mais a carteira de trabalho. É a RAIS, que nós vamos encontrá-la aí sim, no Ministério do Trabalho. Olha que interessante. RAIS é a... Na verdade, a Só para a gente RAIS... intervalo comercial, só para... A RAIS, ela é um documento que o Ministério do Trabalho te fornece, aonde todo vínculo empregatício que você teve durante a sua vida, Olha só. Tá ela lá. consta lá. É o raio-x da vida. É o raio-x da vida do trabalhador, Mas isso está no Ministério do Trabalho. no Ministério do Trabalho. Porque o trabalhador em si não tem isso ainda. Mas ele pode ir buscar. Pode indicar. buscar. Opa! Pode solicitar. Quando nós falamos desse planejamento, uma das peças que nós buscamos é exatamente esse Olha, é documento. bom saber disso, né? Você tem aí dúvidas, você quer ter esse raio-x da sua vida de trabalhador, você pode acionar os meios legais, que são o Ministério do Trabalho, que nem disse aqui o doutor Izandi, e lá vai estar guardadinho lá em algum baúzinho da organização deles lá, toda a sua vida de trabalhador, onde Tá lá. está lá. Tá lá. Você lembrar o ano também, né? Não, é o ano, não pelo seu CPF. Ah, tá. Pelo seu tudo CPF, aquela, ele né? faz ele puxa. Então vem aquele catatal de documento aonde o senhor trabalhou. Agora ele imagina consta lá. isso automatizado, informatizado, hein? Que maravilha. Bom, o papo está muito bom. A gente vai para o primeiro intervalo comercial. Você tem alguma pergunta aí? Aposentado, pensionista, você aqui do estado de Mato Grosso, parece que teve um negócio salgado aí de 14%, muita gente não está muito contente. Enfim, tem alguma dúvida sobre as novas regras também da aposentadoria? Doutor Izandi é o cara, ele fala, tem tudo aqui, as informações para que você possa dirimir suas dúvidas. 99932-2529. Opinião dá um tempinho só e volta já já. E a gente retoma aqui nesta noite de quarta-feira, entrevista com Izandi Rezende, que é da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, da UAB, e também é
Sabe de onde? Lá do sindicato, rapaz. Sindicato dos Aposentados e Pensionistas. Aliás, sindicato que está com uma página na internet nova. Já eu vou pedir aqui detalhes com o Dr. Izandi. Antes eu quero aqui destacar as informações do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Acompanhem com a gente aí, ó. A Secretaria de Estado de Saúde notificou 2 mortes, 796 contágios pela Covid-19 nas últimas 24 horas em Mato Grosso. Os dados foram divulgados no boletim epidemiológico da pasta nesta quarta-feira. Segundo a atualização, Mato Grosso contabilizou até o momento 559.839 contágios e deste montante, em 542.053 casos, as pessoas infectadas se recuperaram da doença. Contudo, outras 14.071 não resistiram às complicações aí da Covid-19. Paralelamente, há também 3.159 pessoas cumprindo isolamento domiciliar por conta da doença. A taxa de uso das chamadas UTIs é de 37,93%, enquanto o mesmo índice para as enfermarias é de 10%. Olha, o governador Mauro Mendes, do Democratas, afirmou que o calendário escolar da rede pública estadual não terá alterações, mesmo diante do crescimento de casos da Covid-19 e também dos contágios registrados por gripe no estado. De acordo com Mauro Mendes, a educação no Brasil foi a primeira a parar e a última a retomar, o que representa aí um desrespeito, uma vez que a área não estaria sendo tratada como prioridade. Aí o Mauro Mendes diz: temos que tratar a educação com mais respeito. A minha filha estava em Portugal quando começou a pandemia. Lá, a educação foi a última que parou e a primeira que voltou. Aqui no Brasil, foi o contrário. Aí depois vem falar que a educação é prioridade. Fecha aspas aí para o Mauro Mendes, que falou nesta terça-feira. E o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, também está aí, ó, no Gazeta Digital. Ele informou que irá pedir aos prefeitos do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá que cancelem o carnaval deste ano por causa dos riscos da pandemia e também aí na nova gripe, a chamada H3N2. Criado em dezembro de 2005, o consórcio Vale do Rio Cuiabá é formado por Cuiabá, Várzea Grande, Acolizal, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Jangada, Nobres e também Nossa Senhora do Livramento, além de Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Poconé, Rosário Oeste e ainda Santo Antônio de Lervergera. Juntos, esses municípios possuem mais de 1 milhão de habitantes. De acordo com Emanuel, a medida é necessária para que, abre aspas, a pandemia não foi 100% derrubada ainda, fecha aspas. A reunião entre os prefeitos ainda não tem data marcada, mas a expectativa é que seja realizada ainda em janeiro. www.gazetadigital.com.br. Ô Lorenberg, pincelada, mas bem básica mesmo. Aliás, essa é mais básica ainda porque eu quero absorver 2 assuntos nela. Assunto que o Emanuel falou aí da questão da reunião com os demais prefeitos. Acho que não precisaria nem de reunião, tinha que ser a questão de consciência, mas o Emanuel, na minha avaliação, está com uma razão, está certo. Esse negócio de aglomerado, de carnaval, pá do céu. E depois vem cair tudo aqui em Cuiabá, né? Porque aqui que é onde está a maior estrutura hospitalar. Esse é o primeiro assunto. E o segundo assunto é essa do Mauro Mendes aí em relação à pandemia também, em relação à questão da educação.
Paulo, eu vou começar pelo primeiro assunto, a questão dos municípios aqui próximos a Cuiabá. O prefeito Emanuel Pinheiro tem razão, sim, eu concordo com você, Paulo. Porque se esses prefeitos, se esses municípios não entrar em um mesmo discurso, vai ocorrer o quê? Que esses municípios que manterem o carnaval poderá trazer, poderá buscar e atrair, e de fato atrai, pessoas, por exemplo, de Cuiabá, se nós não tivermos o carnaval, vão para esses municípios, lá, ao aglomerar, sejam infectados e voltam para Cuiabá infectados. Vai superlotar os hospitais daqui. Então a conversa, a articulação, o diálogo, no melhor caminho, na melhor direção, vai ajudar ao conjunto da sociedade. Isso é o mais importante. Eu concordo também com você, Paulo, quando você disse que nem precisava de um encontro, de uma reunião, mas o bom senso, o consenso por parte desses prefeitos seria já mais de grande valia. O outro assunto é a respeito da educação. Se não me falha a memória, a Europa tem um período de férias estudantil muito diferente do nosso, do Brasil. Portanto, não pode colocar nenhum país europeu como exemplo, porque, veja, no mês de março nós estávamos começando o ano letivo. Foi exatamente quando nós recebemos a invasão do vírus aqui. Na Europa foi diferente, amigos. Na Europa foi diferente. É bom a gente trazer isso para a memória, para a gente refletir nas palavras do governador. O governador está certo quando diz que a educação brasileira, a educação escolarizada brasileira, não foi a primeira, foi uma das primeiras a paralisar, não foi a primeira. E uma das últimas a voltar, não foi a última. Então é bom colocar as palavras nos seus lugares para que nós tenhamos, de fato, a clareza de todo o contexto. Não foi a primeira e não foi a última. Foi uma das primeiras e não foi a última, foi uma das últimas. Tá aí, portanto, mas eu acho que o Mauro Mendes deve ter tido aí auxílio técnico, né? Porque o governador, pelo menos até hoje, sempre tomou suas decisões ouvindo lá o Gilberto Figueiredo, e o Gilberto Figueiredo ouve toda uma equipe que eu julgo, eu acompanho, né, muito técnica, muito competente para tomar as decisões. Eu imagino que o Mauro Mendes, para tomar essa decisão aqui, da questão na educação, ele deve ter ouvido ali o pessoal da área técnica da saúde. O Izandir Rezende, doutor Izandir, a questão aí da fórmula, a questão da pontuação, como que ela fica definida aí, rapaz? Ela consiste em que resultados, a soma do tempo de contribuição com a idade, no caso do trabalhador, ela sobe, enfim, o que o senhor pode trazer de informação a respeito dessa questão da fórmula? Eu vou aproveitar aqui e responder para o professor. Não tenho vergonha quando eu não sei não, viu, professor? Obrigado. RAIS é Relação Anual de Informações Sociais. É que é tanta sigla. Eu perguntei. Isso, Paulo, foi você. RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. Né? RAIS. Vamos lá. Qual é a primeira mudança agora? Nesse momento, a partir de janeiro. Idade mínima. A mulher aposentava em 2021, ela precisava aposentar, ela tinha o direito de aposentar nessa regra de transição com 57 anos. O que aumentou agora? Ela foi para 57 mais 6 meses. O homem, 62 era antigamente, agora ele vem por idade mínima para 62 e 6 meses. Então a mulher, idade mínima hoje para aposentar, 57,5 e o homem 62,5. Contribuição? A contribuição, toda a contribuição de aposentadoria, a regra é 15 anos. A mulher permaneceu os 15, o homem aumentou para 20. Mas a mulher permaneceu 15 anos na nova regra, porém aumentou a idade para 62. Na questão de ponto,
2022, como que eu vou aposentar na questão de pontuação? A pontuação passa de 89 para as mulheres, ou seja, eu tenho que ter no mínimo 30 anos de contribuição, mais a idade. Aqui eu fecho um período que vai me dar 89 anos, 89 pontos para as mulheres e 99 pontos para o homem. 35 anos de contribuição, mais a idade. Então eu vou fechar em 99. Eu tenho que somar idade, o tempo. O tempo mínimo da mulher é 30 e o tempo mínimo do homem, 35. Se eu tenho menos idade, eu tenho que ter mais tempo de contribuição para fechar os 99 pontos. O cálculo, esse mesmo cálculo de pontuação para os professores é válido? Mudou. Olha só, para os professores, a soma é 84 pontos. 25 anos de contribuição, no caso, para as mulheres, correto? Então ela tem que ter no mínimo 25 anos de contribuição, somando com a idade, tem que fechar em 84. Os homens, ele tem que ter 94 pontos, sendo que o mínimo de contribuição, nesse caso, para o homem, é de 30 anos. Então, essa somatória, nós estamos falando dos pontos, da regra de ponto, que é 89, 99. Para os professores, 84, 94, sendo para as mulheres 25 anos e para os homens 30 anos de contribuição. Vamos lá nessa questão da idade mínima, que é aquela que nós falamos inicialmente, são 57 anos e 6 meses, né? Lembrando que a partir de 2031, que ainda está longe, a idade mínima para se aposentar vai ser 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Então as mulheres vão ter que trabalhar mais, quer dizer, mais por causa da idade. Passarão de 57,5. Ela vai ter que aposentar no futuro com 62 anos e 15 anos de contribuição. Mais 5 anos de... E o homem, ele tem que ter no mínimo 20 anos no futuro e 65 anos, que não mudou a idade do homem, aumentou o tempo. Ah, doutor, mas por que aumentou da mulher? Eu sempre digo o seguinte, a mulher vive mais do que o homem. Então eu acredito que nesse planejamento deles, vamos colocar 2 anos a mais, mantemos os 15 anos, mas você ganha esse período de 2 anos, que obviamente dá um encontro aí financeiro e necessário, sem sombra de dúvida, na Previdência Social. Então essa é a regra que nós temos aí. Outra questão interessante, muito interessante, hoje com relação às mulheres. A mulher, como eu disse, ela tem que ter 15 anos de contribuição. Em 2022, como que vai ser essa idade necessária para a mulher se aposentar na regra de transição? Então, nessa regra de transição de 2022, ela precisa ter 61 anos e 6 meses. Nessa agora, vou aposentar por idade. Eu tenho que ter 15 anos de contribuição e eu preciso ter 61 anos e 6 meses. 2023, ela vai bater 62. Na 62. A partir daí será sempre 62. Daí para frente, 62. É o 62. homem, 65. E 15 anos, e o homem sempre 65. 65. Ô, Marada, vamos trabalhar. Agora, vai ter que trabalhar mais ainda, meu filho. Mais não tem esse ainda. negócio, não. Trabalhar mais. Começa mais cedo, começa a trabalhar mais cedo, porque senão, se o cara começar a ficar desesperado aí depois dos 30, querer começar a trabalhar para se aposentar, ele vai demorar um pouquinho mais, né? Então, o trabalho dignifica, mas tem que começar mais cedo, para ter direito aí a essa aposentadoria, garantida essa aposentadoria aí, após essa idade aí. Professor. Eu vou mudar um pouquinho o foco, mas dentro da questão dos benefícios aí, eu estou falando do benefício de prestação continuada, do BPC. BPC.
que foi assegurado no artigo 203 da Constituição Federal e foi regulamentada em 93 pela 8.743, é isso, né? 142. Isso. E tentaram derrubá-la, né? Tentaram nessa reforma de todas as maneiras derrubar isso aí. Mas teve uma alterações na Lei 13.982 de 2020. E aí vem a minha pergunta, exatamente aí. Na verdade são duas perguntas, eu vou juntar as duas para você ter mais tempo para responder. Foram necessárias mesmo essas alterações de 2020 ou elas simplesmente vieram aqui para alcançar um objetivo do próprio governo com relação a elas? Ou elas eram imprescindíveis que acontecesse? A segunda questão, qual é a vantagem ou as vantagens das pessoas idosas e das pessoas com deficiência com relação a estas alterações? Veja, a minha questão não é da regulamentação, não. A minha questão está toda voltada para as alterações de 2020. Olha, sem sombra de dúvida, vamos buscar lá na época do presidente Temer. Quando a gente fala no benefício de prestação continuada e dessa própria reforma, o piloto disso aqui foi o ex-presidente Temer. Paulo Guedes sentou da mesma forma, vamos por Paulo Guedes, que é onde ele está financeiro. Da mesma maneira, quando o Fernando Henrique deixou o governo, sentaram no avião e tocaram. Da mesma forma, o atual governo. Logo que o Temer assumiu, o déficit, vamos dizer assim, da Previdência era altíssimo. E no Brasil, quando se fala em problemas de economia, que não é muito o meu assunto, né, que não tenho conhecimento, mas sempre vai tirar de quem? Do menor. Deu-se início aos pente fino. E ele continua. Então começam, para você ter essa justificativa, professor, começam a criar regulamentações. Quem tem direito e quem não tem direito. Hoje um cidadão, por exemplo, ele chegou ao ponto tão absurdo que se um cidadão tiver lá um carro 147 de 20 anos, 25 de uso, ele não tem o direito do BPC. Ele tem que passar fome. Se ele tiver uma moradia mais ou menos, ele não tem o direito do BPC. Ele vai passar fome. Então se criou aí um aparato, digamos assim, que cada dia mais está se tornando difícil o cidadão que precisa desse benefício, ele ser concedido administrativamente. Por que isso, Isandi? Hoje nós não temos mais o Ministério da Previdência Social. O que o Temer fez? Tuque-tuque. Receita é o Ministério da Fazenda, se tornou o INSS um órgão e foi para o Ministério de Agricultura Familiar. Olha, quem que atendia o cidadão que necessitava desse BPC? Assistência social no INSS. Hoje ela existe? Acabou. Como professor, com todas essas regras, essas alterações, o que deixa a gente muitas vezes indignado é esse cidadão hoje, com 65 anos, maioria analfabeto, sem um filho, se tem, também ganha no mínimo um salário mínimo. Ele tem condições de vir online, entrar no meu INSS e solicitar esse benefício para ele? Esse é o Brasil de hoje.
Então tá, ó, mais uma pausa aqui na conversa que está muito boa e esclarecedora, não é? Tem regras novas aí, a gente tem que conversar com quem entende, não é? O doutor Izandi é essa pessoa. O doutor Izandi, eu tenho que ter trabalho comercial, mas sim ou não? Essas informações todas aí, vai ter um esboço, uma síntese delas no site que o sindicato acaba de lançar aí? Ou... Vai ter, inclusive... Só fala o nome do site aí que a gente... É Sindap-MT. Sindap, inclusive já te mandei uma matéria hoje. Aí eu vi aqui no WhatsApp, né? No WhatsApp, sobre um... Sindap. Inclusive quero usar aqui do seu programa. Gente, estão ligando, pedindo informações, se passando pelo INSS, professor, de recadastramento. Não atendam. Isso é golpe. Golpe. Tá demais, professor. Tá demais. Golpe tá aí, cai quem quer. Tá aí o alerta, inclusive. Vamos falar mais sobre isso, inclusive o próprio site do sindicato, após o intervalo comercial aqui no programa Opinião. É um instante só. A gente está de volta ao vivo com o programa Opinião nesta noite de quarta-feira, entrevistando o doutor Izandi Rezende, que é da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa lá da OAB e também do SINDAP, que é o Sindicato dos Aposentados e Pensionistas, né? O telespectador está participando com a gente aqui, está perguntando aqui para o doutor Izandi. Bora ver a pergunta. Boa noite, eu comecei a trabalhar em 78, só que eu perdi a carteira em 93. Eu tenho o número dela na cabeça. Será que resolve? A pessoa não se identificou, mas está aí, final 80, 58, Bom, 80. O caminho dele é exatamente a raiz. Precisamos ir no Ministério do Trabalho. O senhor pode ir lá no Ministério do Trabalho, se não, pode comparecer lá no Sindap, que a gente pede isso aí para o senhor. Hoje está sendo tudo via online, né? Ninguém está atendendo ninguém, mas via uma procuração, a gente pode solicitar para o senhor, assim que chegar por e-mail, entra em contato com o senhor e te entrega tudo isso daí. Isso é possível. Pelo Ministério do Trabalho, dá para a gente levantar esse período do senhor. Então como é que ela faz? A pessoa pode fazer? Ela... Pode entrar em contato, se ele quiser, contato tem. Aí? É o 3622-0044 ou o 9983-7299. Pode ligar, fazer seu agendamento. Olha, eu preciso levantar a minha raiz, vir no programa Opinião, o doutor Izandi, o senhor vai ser atendido e eles vão fazer isso para o senhor. Aí o senhor pega esse documento, guarda ele, inclusive o senhor já deve ter idade, se não tiver, guarda esse documento que vai te servir no futuro. O senhor ou a senhora, não sei quem foi que participou, a pessoa que participou aqui, então fica o recado aí, procure lá o Sindap. Ah, já sei, não anotou, né? Eu sabia que você não ia anotar o telefone que ele falou aqui, ó. Eu anotei aqui. Eu sabia que você não ia anotar aí. 362. Falta ter notado errado também aqui, né? 3622-0244. É isso? Não, 0044. É que eu não estou enxergando a minha própria letra aqui, mas tudo bem. É 0044. 3622-0044. Minha letra é horrível. Aí tem outro também aqui que é o celular. 999 382. 99983 7299. Pronto, Isso. tá aí. Tem mais uma participação via WhatsApp aqui, uma pergunta para o digníssimo Izandi. Boa noite. Funcionário público com quanto tempo de contribuição ele aposenta? 0581, telefone, a pessoa não se identificou. Olha, regime próprio entrou nessa nova transição. Correto? Todo regime próprio, todos entraram nessa nova regra. Cada estado fez a sua regra, mas dentro de um princípio jurídico estabelecido pela regra geral. Ou seja, no futuro, professor, nenhum funcionário público vai receber acima do teto do INSS, que é uma das vantagens da reforma da Previdência. Só tem uma coisa que eu não concordei com a reforma. Qual é? Antigamente você pegava os 80% dos maiores salários para você encontrar a sua média.
Isso, para mim, foi tirar do trabalhador. Hoje é 60% dos maiores salários. Então, se diminuiu muito com isso. O que não mudou também, vou aproveitar aqui, o produtor rural. Mulher 55, homem 60 anos. Agora você, mulher do campo, se você for casar esse mês, a hora que você chegar lá e o cartorário perguntar a sua profissão, tenha o orgulho de dizer eu sou rural. Coloque na sua certidão de casamento rural. Por quê, professor? Por quê, Paulo? Elas colocavam como do lar. E as reformas, professores, como o senhor citou do BPC, elas vão dando as suas pedaladas, e aí você pega um magistrado e fala assim, vem cá, mas aqui ela é do lar. Quem é do lar não trabalha. Tá certo. Tá aí, portanto, tá dada a dica, hein? Vai casar, né, minha filha? Aí, mora no campo e tal, nada de dona do lar. Agora você é rural. É rural ou produtor? Rural, agricultora familiar, mas não coloca do lar. Não coloca do lar, não. Chega. Então agora você é rural. Pronto, para garantir lá os seus direitos. Mais uma participação via o WhatsApp aqui no Opinião. Boa noite, Opinião. Em questão, como funciona a contribuição para quem prestou serviços militares temporários, mais um ano obrigatório, visando que não é carteira assinada? Ela conta normalmente todo período militar exercido, aquele que você faz obrigatório ou aquele que você dá continuidade, ele vai contar sim como tempo de serviço prestado. Então ele vai entrar nessa regra e vai fazer a soma na contagem desses pontos necessários. Se o senhor ficou lá 2 anos, com certeza, isso aqui através de uma certidão, o próprio Exército emite essa certidão, o senhor vai contar. O INSS aceita? Não aceita, mas nós vamos discutir isso via jurídico e isso é aceito lá. Tem todo um processo jurídico aí, viu? Tem mais uma participação aqui. Eu queria antes, porém, senão eu vou acabar esquecendo. O site lá do sindicato, do SINDAP, é www.sindap, é isso? SINDAP-MT. SINDAP-MT. SINDAP com P mudo. Não, com I. Com I de idoso. SINDAP. I de idoso. SINDAP-MT, tudo junto? .org.br. Tudo junto. Ó, tem mais uma pergunta que chegou aqui, ó. Olá. Um esclarecimento aí. O dependente menor tem direito a receber pensão? Qual seria o valor a receber? O mesmo que recebia o beneficiário ou teria alguma redução? A Elza Sena, do CPA 3, lá do meu bairro. Pensão por morte. Foi outro problema drástico que nós tivemos na reforma. Antigamente se ganhava 100%. Hoje não. Hoje é 50%. Eu ganho 50% do salário, mais 10% por cada criança, filho, mulher dependente. Então, 50% eu tenho direito, a viúva 60%. Se a senhora tem um filho, 70%. Se tem 2 filhos, 80%. Então, seu filho hoje vai receber 60% da pensão. A senhora, obviamente, também tem um direito sobre ela, vai incluir aí 70%. Mas só um adendo aí, uma questão aí. Imaginemos que esse filho também não tenha mais mãe. Mesmo assim, ele continua recebendo o mesmo valor? O mesmo valor. O mesmo, na nova regra. Na nova regra. 60%. É bom abrir aqui um detalhe que eu tenho visto muito, professor e Paulo. Pessoas que já têm o direito adquirido antes da reforma de 2019 e que está buscando aposentadoria agora. Então, se você tem o direito adquirido, é bom observar se o valor, nesse caso, por exemplo, tratando de pensão, é melhor o quê? Eu ficar com os 100%. No caso dele, vamos supor que ele perdeu o pai há 2, 3 anos e nunca requereu a pensão. Se ele for requerer, ele tem um direito adquirido antes da reforma.
Então, hoje, isso é muito importante. A gente tem visto muitas pessoas hoje procurando uma aposentadoria onde o valor desse benefício é menor do que o anterior, ou vice-versa. Ok. Vou mandar um abraço para Ana não, qual é o nome da menina, rapaz? Minha amiga, inclusive, tão amiga que eu esqueci. Não, lembrei, Cristiane. A Cristiane está assistindo aqui ao programa, mandou até aqui alguma coisa, acho que ela mandou aqui. Eu vou lembrar e daqui a pouquinho eu falo o seu nome, tá? O nome completo da Cristiane, minha amiga, colega jornalista, inclusive, está aqui acompanhando o programa aqui. Um abraço para você, para o seu esposo aí, para todo mundo que está assistindo ao programa Opinião. Mais uma participação aqui, tem mais uma pergunta? Boa noite. Eu quero pagar o meu INSS, mas não estou com carteira assinada. Recolhe-se como individual. Você tem duas opções hoje. Eu compro um carnezinho na livraria, um carnezinho amarelinho, e ali, por ali, você vai recolher a sua contribuição. Quanto recolher, doutor? Aí eu vou te dizer, você está iniciando agora ou você está perto de aposentar? Aproveitando isso dela, professor, o planejamento é tão interessante. Esse dia eu peguei de um colega nosso, um ex-prefeito de Mirassol do Oeste, um grande amigo, Donizete. E eu pedi para ele recolher mais 6 meses no teto, depois que eu fiz o planejamento. O salário dele, a aposentadoria, o benefício dele ia ser 1.800 e pouco. Com 6 meses que ele recolheu para o teto, vai para quase 3.000 reais. Por isso que é interessante, professor. Esse teto, qual é o valor? Hoje o teto está 6.000 e pouco hoje. Ou 6.000, 7.000, uma coisa assim, quase 7.000. Então, quando você recolhe, ele recolheu 6 meses, a diferença desses 6 meses hoje aumentou o benefício dele em quase R$ 1.000. Por isso que é necessário o planejamento. Mas pode complementar, tem que ser um complemento rápido para a gente... Mas muito rapidamente, aproveitando a pergunta das nossas telespectadoras, imaginemos duas situações. Imaginemos que ela está começando agora e ela quer pagar o INSS. Imaginemos uma outra situação, que ela está próximo da aposentadoria. Quanto que ela vai pagar? Nessa situação ou nessa outra? Eu, na primeira situação, vou em um salário mínimo. Salário mínimo. Um salário mínimo. Por quê? É preferível você ter a garantia de um salário mínimo do que não ter nada. Olha só, doutor, eu vou... se tem alguma dúvida mais aí, sabe? O telefone lá do sindicato é o 36220044. Liga lá e aí tem mais dúvidas, vão ser dirimidas aí com o doutor Izandi. Ou o 999837299. 999837299. E o site é o www.sidap, com i no final, SINDAPMT.org.br. Tem mais uma última pergunta aqui do telespectador. Boa noite, senhores. Boa noite. Um esclarecimento. Sou servidor público e pago pensão para a minha filha caçula, prestes a completar 18 anos de idade. Eu posso tornar essa pensão vitalícia? Jesus Soares, do CPA 2PS. Já sou aposentado. Olha, essa questão da pensão, eu não entendi a questão da pensão vitalícia. O senhor paga porque... Para a filha. Para a filha. Né? Vitalícia, não, pela lei, não. 21 anos de idade, o senhor não é obrigado a pagar a pensão. Correto? Agora, se o senhor quer continuar a ser um colaborador da sua filha como pai, aí eu vou te parabenizar, que são poucos que têm essa atitude e essa preocupação como o senhor. Amém. São poucos. Tem um destaque que chegou aqui no Gazeta Digital. Diante de debates acalorados e também manifestações de militantes em plenário, projeto de lei que proíbe a exigência do passaporte da vacina em Mato Grosso foi aprovado em primeira votação na noite desta quarta-feira, dia 5. Os únicos contrários à matéria foram os deputados Valdir Barranco, Lúdio Cabral, ambos do PT.
durante a sessão, Lúcio chegou a apresentar um substitutivo integral ao projeto, dando à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso a autoridade para decidir a exigência ou não, do comprovante de vacinação no estado de Mato Grosso. Entretanto, a proposta foi rejeitada aí pela Comissão de Saúde e Previdência Social em plenário. Detalhes, matéria do Alan Mesquita, está aí no www.gazetadigital.com.br. Isandir Rezende, muito obrigado, doutor Isandir, por ter vindo aqui, viu? Há muitas participações aqui, as pessoas realmente interessadas no assunto. A gente logo vai convidar mais uma vez, a gente gosta de trazê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo nessa noite aqui, nos trazer esse banho de informações. Eu que te agradeço, Paulo, de coração, meu grande professor Lorenberg, um prazer imenso. E olha, eu sou um servidor, né? O que for para levar mensagem, ser boa, informação, conta comigo. Ok. Tá certo. E feliz 2022 para nós todos. Cuida bem da saúde, viu? Com certeza. E da saúde das pessoas que te procuram Com também, certeza. que são os nossos aposentados aí. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. A gente entrevista amanhã, também conhecida como quinta-feira, o presidente da AproSoja Mato Grosso, o Fernando Cadori. Vamos falar aí de commodity, safra, plano safra, safrinha, balança comercial, enfim. O Fernando Cadori estará conosco amanhã às 7h30 da noite no Opinião. Até lá, fica bem, fica com Deus também.